Boa noite, irmãos. A paz, amém? Eu confesso que toda vez que eu pego nesse microfone, eu sinto um temor, um nervosismo. Embora muita gente fala, não parece. Mas teve um dia que eu cheguei para a Márcia não está aqui hoje. Eu falei, Márcia, ora por mim, antes de ministrar o louvor, porque eu estou nervosa. Porque estar aqui, irmãos, é algo que nos causa temor. Porque nós vamos falar da palavra maravilhosa do Senhor. E quando o pastor Claudião me falou domingo passado, Maiara, eu estava orando, e Deus mostrou você, eu falei, não foi não, pastor, foi outra. Mas, conforme ele estava falando comigo, pastor, naquele domingo, depois do louvor, e o Senhor já ministrou meu coração, falou assim, filha, identidade. Como Deus é tremendo, né, irmãos? Nossa carne, o nosso eu quer dizer muitas das vezes que não, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas na mesma hora o Senhor já ministrou o tema no meu coração. E eu não falei nada para o pastor. E eu acho que na terça-feira nós nos falamos pelo WhatsApp. E ele falou, Maiara, eles estão pensando nesse tema aqui. O que você acha? Você já tem um tema? Falei, pastor, desde o domingo, o Senhor tem ministrado no meu coração sobre identidade. E é isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. E os jovens colocaram assim, né? Qual é a sua identidade? E eu trouxe como tema nessa noite algo maior, dizendo que você tem uma identidade. Eu não quero te questionar qual é a sua identidade, mas eu quero te dizer e te garantir que você tem uma identidade. Que eu e você temos uma identidade. Nós vamos conversar, nós vamos falar sobre isso nessa noite. E eu quero começar dizendo aqui nessa noite que não tem ninguém aqui no nosso meio que não tem uma identidade em Deus. Seja do mais novinho, acho que é a Mariana, mais novinha aqui nessa noite, até o mais experiente. Você tem uma identidade em Deus. Não há ninguém aqui nessa noite que não tenha sido planejado por Deus, detalhadamente. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Salmos 139, a gente vai folhear a Bíblia algumas vezes. Então vamos começar lá em Salmo 139, nós vamos estar falando sobre o 13 e o 14. Nós vamos entender aí quando começa o Senhor falando conosco sobre esse tema. Nos introduzindo a esse tema. No 13 diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são o que, irmãos? Maravilhosa. Disto tenho plena certeza. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, sentindo o Teu fluir como foi cantado. Pai, dizendo para o Teu Espírito Santo o que nós vamos fazer quando o Senhor vem, porque quando o Senhor vem nós ficamos constrangidos. Ah, Deus, nós te amamos, nós te adoramos e te pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor fale conosco. Deus, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, ó Deus, que eu possa ter livre acesso, ó Deus, para falar com meus irmãos através do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, ministra em cada coração aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus que está aqui presente, fale aos nossos corações, individualmente, com cada um aqui que precisa, Pai. Recebe, ó Deus, a nossa oração nesse momento, dizendo, fala, Deus, como diz a Tua palavra, fala, porque o Teu servo irá ouvir, Pai. Então, no nome de Jesus, e seja falando, Senhor, os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Querido, você pode se sentar. E lá em Salmo 139, o 13 e o 14, o salmista vai dizer, tu me criaste no íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. Como eu comecei dizendo, não tem ninguém aqui que não é um escolhido do Senhor. Não há ninguém aqui que não tem um propósito de Deus. E eu fui procurar o que era tecer. Né? Tecer a gente lembra de bordar, lembra daquelas coisas bonitas que são tecidas. E eu fui procurar o que era tecer. Tecer significa entrelaçar metodicamente. Conhece uma pessoa metódica? Geralmente uma pessoa metódica é uma pessoa organizada, é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que faz tudo nos seus mínimos detalhes. E a palavra vai nos dizer que lá no ventre da nossa mãe o Senhor nos teceu.
O Senhor, Ele nos fez no mínimos detalhes. O Senhor, Ele nos fez admiravelmente. Lá no ventre, quando a gente era informe, quando a gente não tinha nem nome ainda, nosso pai não sabia nem se era homem ou mulher, mas o Senhor teve todo o cuidado. E Ele vai dizer que Ele louva a Deus, porque Ele nos fez algo admirável, especial. Uau! Você é admirável, você é especial. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim: querido, querida, você é admirável, você é especial. Talvez você não ouviu isso durante a sua vida. Talvez você não ouviu isso dentro da sua casa. Mas eu vim aqui da parte do Senhor te lembrar que o Senhor te teceu, o Senhor te formou. E o Senhor te diz: filho, você é especial, você tem uma identidade, você é admirável. Porque as obras do Senhor são maravilhosas. E você e eu somos obras do Senhor, amém? E o salmista, ele é tão autêntico. Olha como ele sabia da identidade dele. Que ele diz lá no versículo 14, no final ele diz: disso eu tenho certeza. Olha só, ele diz assim: tu me criaste no íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, admirável. Tuas obras são maravilhosas. E no final ele diz assim: disto eu tenho plena certeza. Ele estava com a identidade dele completamente confiado em Deus. Ele não tinha dúvida da identidade dele. Porventura você está aqui, querido, querida, nessa noite, tendo dúvidas sobre a sua identidade. Tendo dúvida de quem você é. Identidade nos remete a quem nós somos. Identidade nos remete à nossa filiação. Como eu falei, talvez você teve uma criação difícil. Talvez você não ouviu um elogio, um eu te amo. Mas o Pai dos pais te diz: filho, você é especial, você é admirável. E nisso eu te dou a plena certeza de quem você é. E eu queria te dizer, querido, que o Senhor nos compôs e nos deu característica na nossa identidade. Ele nos deu características diferentes. Aqui nós somos diferentes, não é verdade? Pode até ter parecidos, assim, o irmão canta, a irmã também, os dois, tá ali no louvor, tem a voz parecida, mas somos diferentes, temos características diferentes. E para falar sobre identidade, eu preciso esclarecer o que é identidade. Olha, os meninos são top, já até botaram ali o tema. Você tem uma identidade. E o que significa identidade? Eu fui procurar lá no Google, no Aurélio. Porque antigamente, no meu tempo, no tempo deles não, que são mais novinhos, tinha aquele dicionário Aurélio em casa, gente, não é verdade? Eu tinha aquele dicionário Aurélio, tinha que levar para a escola. Hoje em dia você vai lá no Google, coloca e pá, já vai. E eu procurei o que era identidade. E o Aurélio vai nos dizer que identidade é o conjunto de características e dos traços próprios de cada pessoa. Cada pessoa tem sua identidade própria. Olha que maravilhoso. Identidade é o conjunto de características. E eu quero te dizer, você tem um conjunto de características. Você não tem apenas uma característica boa, não. Você tem um conjunto. Porque foi o Senhor quem te teceu. E eu queria que você lembrasse, quando nós nos remetemos à identidade, nós vamos lá tirar a nossa identidade. Nós temos que colocar o quê? A nossa digital. E o Senhor, Ele é tão detalhista. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Que Ele, por mais eu tenho uma irmã, Lá em casa somos eu e minha irmã. Por mais que nós somos filhos dos mesmos pais, a digital dela não é igual à minha. A digital da minha mãe não é a mesma que me gerou, porque a digital da minha mãe é uma e a minha é outra. Então, por mais que nós sejamos parecidos com alguém, por mais que sejamos gêmeos, a nossa digital é diferente. O que eu quero dizer com isso? Você tem algo dentro de você, você tem algo na sua identidade que é diferente do seu irmão. Mais na frente nós vamos aprender sobre isso. E o que eu faço, Maiara, com essa identidade?
A gente vai aprender mais um pouquinho na frente sobre isso. E eu queria te dizer também, querido, nessa noite, que você é único. Você é único, não tem outro igual. Não tem outra Maria, não tem outra Maiara, não tem outra Vera, não tem outra Késia. Você é único, obra-prima do Senhor, único do Senhor. O Senhor te fez de forma especial. E é isso que eu quero que nós saiamos daqui nessa noite entendendo a nossa verdadeira identidade no Pai. Que nós não somos qualquer um, mas nós somos filhos de um Deus vivo, que nos dá uma filiação e nos coloca e nos trata de forma individualmente e nos fala: filho, você é único. Você é minha princesa, você é o meu príncipe. Nós somos, a palavra nos diz que nós somos filhos amados do Senhor. E talvez você entrou aqui nessa noite com uma autoestima baixa, um tanto depressivo, um tanto cabisbaixo, sem perspectiva. Mas, querido, eu venho te afirmar que você é único e o Senhor sonhou com você. O Senhor sonhou com a sua vida. Quando nós passamos a conhecer a Deus, descobrimos quem somos. Conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual somos, como somos e para qual finalidade existimos. Aprendemos o que é identidade, amém, igreja? Aprendemos que identidade é você ter uma característica individual. Aprendemos que o Senhor lá no ventre da nossa mãe cuidou de nós, nos teceu e colocou em nós essas características. E nós descobrimos tudo isso. E agora nós conhecemos ao Senhor. Aceitamos o Senhor. Agora eu vou falar para os irmãos, nós, crentes no Senhor. Aceitamos a Jesus. E aí agora? Agora é o momento de descobrirmos quem somos. Compreender a nossa identidade, o nosso propósito, pelo qual nós somos, existimos. Nós temos uma finalidade nessa vida. Nós não podemos passar por essa terra sem viver aquilo que o Senhor deseja para nós, sem viver o nosso chamado. E nós viemos a esse mundo com propósito. Existe um alvo, um lugar aonde devemos chegar, amém? Existe um alvo aonde o Senhor quer nos levar. E as nossas atitudes de hoje, as nossas decisões de hoje, elas vão refletir no nosso amanhã, não é verdade? Tudo que nós fazemos hoje irá refletir daqui a alguns anos. E eu quero dizer que o Senhor confiou a cada um de nós, na nossa identidade, dons e talento. Ele confiou na nossa identidade dons e talentos especiais. Ele nos confiou. E talvez, como eu falei, você está aqui nessa noite pensando: Maiara, eu não sei qual é a minha identidade. Ou então a minha identidade está tão distorcida. Minha identidade foi tão amassada pela minha criação. Minha identidade foi tão quebrada. Mas o Senhor é o Deus que vem lá e resgata a nossa identidade. Ele vem lá e resgata tudo aquilo que Ele deseja fazer em nossa vida. E eu queria te dizer, querido, se você está nessa dúvida, a maneira mais correta de sabermos quem somos é irmos até Deus. Se você tem dúvida: Senhor, tá, Deus, aprendi lá, entendi sobre identidade, mas quem eu sou? Você precisa ir para Deus. Porque lá no secreto Ele vai se revelar a você, amém? Ele vai se revelar a você dizendo: filho, eu espero isso e isso de você. Filho, você é isso e isso para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada um aqui precisa ser tratado de Deus de forma diferente. Então é necessário irmos até Deus para descobrirmos quem somos. Por meio dessa palavra. Porque Ele nos criou e nos conhece como ninguém. E a Bíblia tem definições maravilhosas sobre nós. Então, se você está triste, cabisbaixo, vai ler sua Bíblia.
Vai procurar a presença maravilhosa do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entramos na presença do Pai, querido, eu duvido você entrar na presença do Pai e sair da mesma forma. Eu duvido você entrar lá triste e continuar triste. Eu duvido você entrar lá desesperado, preocupado e sair de lá da presença do Pai sem um acalento, porque Ele é Pai, Ele nos ama e Ele nos conhece. Ele diz: filho, eu te criei, eu te teci. Então na presença do Pai nós somos restaurados a nossa identidade, amém? Então talvez nessa noite você está aqui, chega mais durante a palavra aqui, começa a falar com Deus: Senhor, restaura a minha identidade. Quem precisa aqui de restauração? Eu quero te dizer, vai para Deus, busca o Espírito Santo, que Ele vai se revelar a você dizendo quem você é. E eu quero te dizer que você é não aquilo que o seu esposo porventura possa te dizer que você é. Sua esposa, seu pai, sua mãe, seu professor. Talvez você só ouviu até agora só coisas ruins, mas eu vim te dizer da parte do Senhor que você é um filho amado e você tem uma filiação, você tem uma identificação, você tem um novo nome no livro da vida, amém? E eu vim aqui te lembrar de tudo isso, e que nunca é tarde para restaurar a identidade, nunca é tarde para restaurar a nossa vida em Deus. E eu quero te dizer que Ele te escolheu. E abre lá a sua Bíblia em João 15. Vamos estar lendo 16 ou 17. João 15, 16 e 17. Antes de ler, eu preciso dizer uma coisa. Não tem como eu falar sobre identidade. Não tem como eu falar sobre nosso papel em si e não trazer para os nossos dons, o nosso chamado, não trazer para o nosso talento. Porque quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha identidade, e eu vou para Deus e começo a buscar o Senhor, eu começo a entender que o Senhor deseja fazer de mim um vaso abençoado, amém? Então não tem como eu falar de identidade e não falar de dom, de chamado, de propósito de vida, sobre os propósitos de Deus para mim e para você aqui nessa terra. E eu queria ler com vocês João 15, 16 e 17. Vamos ler, irmãos? Vocês... O 17. Este é o meu mandamento. Eu queria te afirmar também nessa noite que o Senhor te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. E o Senhor, Ele te chamou. Lá no verso 14 vai dizer assim, ó: vós sereis os meus amigos. No João 15, 14 vai dizer: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, quer ser amigo do Senhor? Seja obediente à palavra dEle. E eu quero te fazer uma pergunta, querido: o que o Senhor tem mandado você fazer em relação à sua vida? Talvez o Senhor tenha mandado você abrir mão de alguma coisa. Talvez o Senhor, nós estamos no culto jovem, vamos aproveitar. Talvez o Senhor tenha mandado você desmanchar esse relacionamento. Porque o tempo de conhecer e desmanchar relacionamento é no namoro. Depois que casa, é para ser eternamente. E o que o Senhor tem te ordenado? O que o Senhor tem pedido a você? Gente, Deus faz tanta coisa boa pra gente, não é verdade? Deus é tão misericordioso. Se a gente tem algo para calçar, se a gente tem algo para vestir, se a gente tem uma cama para deitar daqui a pouco para dormir, reclinar a nossa fonte, é porque o Senhor tem cuidado de nós. E muitas das vezes o Senhor nos pede algo e a gente fala: Deus, não quero não. Ah, não, Deus. Ah, aquele pessoal lá, ah, aquele pastor, ah, aquela liderança, ah, aquela igreja. Vocês serão os meus amigos se fizer o que eu vos mando. E o que o Senhor tem te mandado?
O que o Senhor tem te pedido? O que o Senhor tem ministrado ao seu coração? E Ele nos diz além, querido. Ei, foi eu que te escolhi. Você está aí pensando que você que me escolheu? Eu te escolhi, eu que te chamei. Eu que te chamei pelo nome. Ele fala assim, ó, te chamei pelo nome, para que você vá e dê fruto. Não é somente ir, mas Ele quer que nós demos frutos. E que você permaneça em mim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai vos conceda. Isto eu vos mando, que amemos uns aos outros. E como eu falei que eu preciso, para falar de identidade, se remete a falar sobre chamado, sobre dom, sobre talento. Eu preciso dizer para você uma coisa, que às vezes nós deixamos a culpa, o medo, o eu não consigo, as situações ao redor nos dominar, a não cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para exercer e fazer. Não é verdade? Às vezes uma desculpa. Ah, não vou não porque está muito frio. Ah, não vou às Déboras não, porque é segunda-feira. Ah, não. Ah, não conta comigo não, que aquela irmã é muito chatinha. Querido, o defeito dela é só diferente do seu, porque todos nós temos defeito. Às vezes a gente julgamos o nosso irmão. Ah, aquela irmã lá, muito chata. E você às vezes tem a língua grande. Ah, aquela irmã lá, não gosto de estar com ela não. E você, qual o seu? Todos nós aqui temos defeito, mas às vezes a gente trata o outro com superioridade, achando que a gente não tem defeito, achando que o defeito do irmão é diferente, é maior do que o nosso. Não, o nosso é menor, mas não. E às vezes a desculpa nos afasta de cumprirmos aquilo que o Senhor deseja. Às vezes o medo. Ah, meu sonho é dançar aqui. Mas eu tenho medo, uma vergonha. Ah, eu sinto o Senhor me chamando para ficar ali na portaria, na recepção. Ah, mas vou ficar apertando a mão dos irmãos, que vergonha. Querido, se o Senhor está te chamando, pegue as suas coisas, as suas atitudes, tudo que você tem, as suas coisas, eu quero dizer, o que você tem dentro de você, e vá, que o Senhor vai te abençoar. Eu sou prova disso aqui nessa noite. Falei, Senhor, amém. Vou pegar tudo que o Senhor está me dando e vou lá. Às vezes, a situação ao nosso redor nos paralisa. Estou com um problema lá em casa. Um exemplo. Ah, estou com um problema lá em casa, não vou mais para o culto não, estou tão desanimado. Não, querido, é aqui que nós somos fortalecidos. É aqui quando eu olho nos olhos do meu irmão e às vezes o pastor ou o ministro de louvor pede, querido, aperta a mão do seu irmão. Aperta mesmo. E como eu sempre falo aqui na hora do louvor, talvez o abraço que você dá no seu irmão é o único abraço que ele ganhou naquele dia. Então você é a resposta de Deus para ele. Então eu falei sobre a culpa, sobre a desculpa que nos paralisa, o medo e o eu não consigo. Ah, Maiara, queria tanto louvar. Há pouco tempo eu conversei com uma irmã, falando sobre isso, que ela falou que tinha um desejo de louvar. Eu falei, vamos embora, irmã, vamos louvar. Estamos precisando. Porque na casa do Senhor sempre tem vaga, amém? Na casa do Senhor os ministérios sempre tem vaga. E ela falou, eu acho que eu não consigo. Mas talvez o seu eu não consigo, não é nem porque você quer dizer que não consegue, é porque você cresceu ouvindo que você não consegue. Talvez o seu eu não consigo está tão entranhado na sua mente, no seu coração, que até nas pequenas coisas você diz que você não consegue. Mas nessa noite, querido, em nome de Jesus, você vai sair daqui declarando que você não vai ter desculpa, que você não terá medo. E você vai sair daqui declarando que você consegue, porque o seu Pai, Ele pode todas as coisas. Porque o seu Deus é o Deus dos impossíveis, que te capacita, que te diz, vai filho, vai. Um pai não faz assim, a Mariana está andando. E eu fico, vai filha, vai, você vai conseguir, vem filha, vem. E ela vai. Toda tortinha, mas vai. E quando ela chega eu faço aquela festa. E o nosso Deus está lá do céu dizendo, vai filho, vai, você consegue. Vai filho, vem. E quando você vai cumprir o seu papel, o seu propósito, o Senhor faz festa, querido.
O Senhor ministrou ao meu coração muito isso, dizendo que é tempo de levantarmos as nossas identidades aqui nessa noite, seja do mais novo até o mais experiente, eu volto a repetir, e dizer: Senhor, eis-me aqui, para cumprir o meu propósito, para cumprir o meu chamado, para cumprir tudo aquilo que o Senhor confiou a mim e a você. Então, às vezes, a desculpa nos paralisa, o medo nos paralisa, o eu não consigo nos paralisa, as situações ao redor nos paralisa, nos domina. Mas em nome de Jesus, todas essas situações hoje vão cair por terra, e você e eu seremos príncipes e princesas que exerceremos o nosso chamado, os nossos dons e talentos. E eu quero lembrar de Moisés. Moisésão, aquele nosso irmão fera, que foi lá e fez o quê? Falava com Deus como? Ó, face a face. Era assim, ó, com Deus. E quando Deus falou para ele: Moisés, vai lá o povo de Israel, fala isso, isso e isso. Êxodo 4:10, Moisés vai falar o quê? Deus, eu não sou bom nas palavras. Gente, e é engraçado aqui no capítulo 4, que antes de Moisés falar isso para Deus, que ele não era bom das palavras, o Senhor fez um montão de coisa para provar que ele estava com ele. Lê lá na sua casa. Êxodo 4, o Senhor já tinha falado: Moisés, está vendo essa vara? Você vai pegar essa vara, eu vou transformar ela em cobra. Você vai pegar uma água lá do rio e essa água vai transformar em sangue. Deus já tinha dado várias provas para Moisés que estava com ele. E Moisés foi lá e falou: ai, Deus. Minha vozinha, né, tá péssima, imitando Moisés. Mas eu imagino, Deus vai lá, fala. Eu vou ser contigo, meu filho, você vai fazer isso. Depois você vai lá na sua casa, porque aqui a gente não vai ter tempo. Lá, Êxodo 4. E Moisés no final fala: Deus, eu não sou bom das palavras. Querido, se Deus está te capacitando, se Deus está te falando, vai lá e faz. Porque Ele te respalda. Porque Ele te encoraja. Porque Ele te diz: filho, eu sou contigo. E é assim que Ele estava falando com Moisés. E a gente vai lembrar também de uma pessoa que teve medo. Gideão. Quem lembra de Gideão? Gideão, ele ficou com medo. A palavra de Deus vai dizer que ele estava lá trabalhando. E ele começou a falar: Deus, por que o nosso povo está padecendo novamente na mão do povo de Midian? Por que, Deus? Chorando lá. Aí Deus fala assim: Gideão, vamos ler, peraí. Lá em Juízes 6:15, esse eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Aí vem Gideão. Fala assim: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã, não sei se aí vai estar clã. Clã significa família. Minha família é a mais importante de Manassés. E eu sou o menor da minha casa. Aí Deus vai lá e fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. E Gideão é esse homem que teve medo. E se você ler também em casa, que aqui a gente não vai ter tempo, a história, relembrar a história de Gideão. Ele é aquele servo que ele faz várias provas de Deus. Deus, eu vou botar a lã aqui. Ó, o anjo aparece para ele. Tantas coisas que Deus vai provando para ele. Ele pega a lã e fala: Deus, se essa lã ficar molhada e a terra ficar seca, é o Senhor que está me enviando. Aí Deus faz isso, deixa a lã molhada e a terra seca. Ele não se satisfaz e fala: inverte. Deus, agora, se a terra ficar molhada, se a terra ficar seca e a lã molhada, aí é o Senhor que está me enviando. E quantas provas o Senhor deu a Gideão e ele estava fraquejando. Ele estava com medo. E na nossa vida muitas das vezes é assim. O Senhor vai nos provando, o Senhor vai nos dando. E a gente não retribui ao Senhor 100% como deveríamos. Isso eu me incluo também aqui a todo momento. Porque antes, eu vivi isso. Porque antes do Senhor falar
algo para nós falarmos aqui, seja numa ministração de louvor, primeiro o Senhor fala conosco. E quantas das vezes o Senhor nos prova tanta coisa e a gente fica, Deus, é o Senhor que está me chamando para fazer isso? Deus, é o Senhor que está me chamando? Querido, é o Senhor, se você tem certeza no seu coração. Se as pessoas que vivem ao seu redor falam, olha, você nasceu para isso, e você ainda fica na dúvida se nasceu, pega as suas coisas e vai lá e faz, vai lá e para onde o Senhor te mandou. Chega de desculpa, chega de medo. E é mais interessante na história de Gideão, que Gideão estava ali cheio de medo, porque ele estava orando, pedindo a Deus um guerreiro, pedindo a Deus que libertasse o povo, e Deus fala, ei, o guerreiro vai ser você. Ele fala, eu, guerreiro? E começa a pedir ao Senhor provas. Deus, faz isso, faz aquilo. Se é o Senhor mesmo que está falando, faz. E Deus começa, tá bom, meu filho, com toda a paciência, com todo amor, Deus vai lá e faz. E Deus chama de Gideão de quê? Lá no versículo 14, Deus fala assim, Deus vê Gideão, homem forte. E outras versões vai dizer, Gideão, com a sua força. Gente, Gideão estava forte aonde? Gideão estava cheio de medo, mas o Senhor olhou para ele e disse assim, ei, forte, ei, corajoso, é você que vai ser o guerreiro. E o Senhor olha para nós dessa forma, nos dizendo, ei, corajoso, ei, corajosa, ei, guerreira, é você que eu quero para cumprir os meus propósitos nessa terra. Para cumprir os meus propósitos lá dentro daquela casa, para cumprir os meus propósitos ali naquela rua, para cumprir o meu propósito nessa igreja. Ei, corajoso, é você que eu quero. Gideão estava cheio de medo, mas Deus olha para ele e diz que ele é corajoso. Por quê? Deus não vê da forma que nós vemos, amém? Deus, ele não enxerga da forma que nós enxergamos. Ele vê muito além, ele vê infinitamente além. Gideão estava se tremendo, mas ele disse, corajoso. E o Senhor te diz nessa noite também, querido, talvez você está com algum temor de fazer alguma coisa, mas o Senhor te diz, corajoso, corajosa, filho, você tem uma filiação, você não é qualquer um. Você tem uma identidade. Lá em 1 Timóteo 4,4 diz, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada a se rejeitar. Quantos aqui são criatura do Pai, amém? Não há nada em você que o Senhor rejeite, querido, a não ser os nossos pecados. Mas aqui nós estamos falando sobre identidade, sobre qualidade. E há um tempo atrás eu ministrei o louvor aqui falando sobre isso, que não há nada em você que o Senhor despreze. Porque você é um filho amado do Senhor, aonde Ele se encontra prazer. Ele fala isso, você é meu filho amado, e em você, meu filho, eu tenho prazer. E Timóteo vai dizer que toda criatura de Deus é boa. Diz assim, eu sou criatura de Deus. Ih, está muito fraco para quem é criatura de Deus. Diga, eu sou criatura de Deus. E eu sou boa, eu sou obra boa. Eu sou obra das mãos do Senhor. E não há nada em você que o Senhor desperdice. Ou seja, o que eu entendo com isso? Que Ele deseja me usar e te usar por completo, amém? Não há nada que Ele desperdiça. Fala assim, separa. Não, Mayara, você fala demais, então, já que eu falo demais, então vamos explanar a palavra, vamos cantar. Não há nada que Ele desperdice. Então eu queria que você pensasse, fizesse uma autorreflexão da sua vida. Como estamos falando sobre identidade, eu queria que você pensasse, quem é você? Quem é você? Quem é Mayara? E eu queria que você lembrasse das suas qualidades. Porque você tem qualidade, querido. Você tem muitas qualidades. Porque quando nós falamos lá no início, que o salmista diz que o Senhor nos teceste no ventre da nossa mãe, lá no início Ele já estava depositando em nós dons e talentos completamente individuais, completamente peculiares, completamente
só nosso, particular. E eu queria que você pensasse agora, quem é você? E que você entendesse que nada que está em você, o Senhor rejeita. E eu queria dizer também lá em 1 Timóteo, essa eu queria que colocasse, Vinícius, por favor. 1 Timóteo 4,14, verso A. Não negligencie o dom que lhe foi dado. E ele vai falar por mensagem, profecia, com imposição de mãos dos presbíteros. Mas eu queria ficar na parte A, que diz, a minha Bíblia vai dizer que não despreze o dom que há em você. Não despreze essa identidade que o Senhor entregou nas suas mãos. Nós vivemos dias hoje que é necessário, irmãos, termos uma identidade mesmo fixada, entrelaçada em Deus, porque senão a gente se perde. A gente começa a ver umas coisas esquisitas na televisão e começa a achar que não tem nada a ver. Começa a deixar os nossos filhos verem algumas coisas, a irem a determinados lugares e achamos que não tem nada a ver. A usar determinada roupa e acharmos também que não tem nada a ver, está na moda. Está na moda agora uns shorts estranhos que ele é alto aqui e embaixo não tem nada. Short esquisito. Estava conversando isso com o Rômulo, inverteu. O short, ao invés de ser, agora ele não tem nada embaixo e ele é alto aqui, já reparou? Vem aqui na boca do estômago. As minhas vestes, a minha fala revela a identidade de Deus. Com quem eu ando revela a identidade de Deus. Pastor Robson disse aqui uma vez que a nossa vida, ela vai ser a média das 5 pessoas, não é isso? Com quem nós andamos. Com quem que você tem andado, jovem? Mulher, homem, homem de Deus, com quem que você tem andado? Mulher de Deus, com quem que você tem andado? Ah, Maiara, nós temos que evangelizar. Sim, lógico, com certeza. A gente está lá para destruir mesmo todo o principado, toda a potestade do diabo. Nós somos chamados para isso. Mas com quem você convive? Com quem que você come uma pizza? Com quem que você chama para ir na sua casa? Nós somos a média. Isso eu levei para o meu coração. E anotei lá na minha alma que eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. E o Senhor, Ele confiou a nós esses dons, esses talentos. E Ele nos diz, filho, não despreze o dom que eu coloquei em você. Desprezar significa o quê, irmãos? Olha só como é forte essa palavra. Desprezar significa lançar fora. O que a gente costuma desprezar? O que não presta. A gente despreza o que é lixo. Vamos lá, gente, acorda, me ajuda a pregar. Quando eu não quero mais, eu faço o quê? Eu desprezo. Ah, essa roupa não serve mais em mim. Eu vou lá, procuro alguém que sirva. Porque eu não quero mais. E o Senhor, Ele é tão amoroso que Ele diz assim, filho, não joga fora não o que eu te dei. Não abandona não a identidade que eu te dei, a identidade que eu te filiei. Não abandona não. Não despreza. E eu quero terminar essa noite dizendo o seguinte, que assim como a nossa identidade de papel, a nossa identidade que a gente vai tirar lá no Detran, nós temos uma identidade celestial também. Nós temos uma identidade espiritual também. E nessa identidade espiritual que nós temos um nome. A palavra de Deus diz que aquele que aceitar, Ele estaria escrevendo o nosso nome no livro da vida. Então nós temos um nome, nós temos uma filiação. E a nossa filiação, nós temos uma digital também nessa identidade celestial, nessa identidade espiritual. Nós temos uma digital que é selada pelo sangue de Jesus, amém? E para terminar, eu queria ler com os irmãos Salmos 19,
Só a partezinha que diz assim. Salmo 19, lá no 1 diz assim, ó. Que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Tem uma música que fala que eu te vejo em tudo, né? A gente até cantou no congresso. Fala que na criação das nuvens. E eu acho impossível a gente olhar para uma natureza e não ver Deus. E nós somos naturezas do Senhor, amém? Então nós precisamos revelar e declarar a glória do Senhor. E algo que o Senhor falou ao meu coração também, quando eu estava estudando sobre identidade, eu lembrei desse versículo falando que a natureza declara a glória de Deus. Então é impossível nós estarmos lá na praia e não lembrar do Senhor. Aquela imensidão daquele mar, olhar para um céu tão lindo. Às vezes tem nuvens, irmãos, que parece ser desenhada, não é verdade? E não olhar, nosso Deus que pintou, nosso Deus quem fez. E eu fui estudar sobre o girassol, aquela flor amarela. Fui estudar um pouquinho sobre o girassol. Por que ele tem esse nome girassol? Talvez você já sabe. Mas é algo tão fácil. Girassol deve ser porque ele deve girar para o sol, né? E é por isso mesmo. Mas eu fui além. Falei, gente, essa florzinha, quando chove, o que acontece com ela? Quando tá sol, beleza, ela tá lá, ó, virada para o sol. Porque na verdade o girassol ele procura a luz. Então para onde tem a luz, por isso que às vezes numa plantação, de manhã o girassol tá para a direita. Daqui a pouco o girassol vai e vira para a esquerda, porque ele vai conforme a claridade, conforme a luz. E a nossa vida tem que ser assim, aonde o Senhor estiver, a gente tem que estar também. Aonde a claridade do Senhor nos guiar, nós temos que ir também. Se o Senhor não estiver, querido, nem vá, jovem. Se o Senhor não estiver lá, você tem certeza que Ele não vai estar naquela festa, que Ele não está naquele namoro, que Ele não está naquele relacionamento. Por que você está insistindo? Para. E eu sou um pouco curiosa. E eu falei, tá, beleza, o girassol se gira para o sol. O nome já se diz. Mas eu quero entender os dias de chuva. O que acontece? Os girassóis vai e morre? Sabe o que eu aprendi? Talvez você também saiba aqui nessa noite. Eu aprendi que nos dias de chuva, dias de inverno, dias que o tempo está nublado, o girassol se vira um de frente para o outro. Porque ali um ajuda o outro no calor que um outro tem, um manda energia para o outro. E o que eu entendo? Se eu tenho uma identidade, se eu cumpro o meu propósito, o meu chamado, eu nasci para abençoar a vida do meu irmão, amém? Eu nasci para abençoar a vida do meu irmão, porque eu sou uma bênção, você é uma bênção. Então, assim como os girassóis em tempos difíceis, em tempos nublados, eles viram um para o outro, para o calor que está no girassol da direita, mandar calor para o girassol da esquerda, e assim sucessivamente. Na nossa vida tem que ser assim também, porque se a criação revela a glória de Deus, se um girassol é capaz de ajudar o seu irmão, girassol, vamos dizer assim, por que a nós não? E a palavra do Senhor vai nos dizer algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu volto a repetir aqui nesse altar, dizendo que aquele que faz o bem, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando. Então, querido, você que entrou aqui nessa noite, entendendo que você tem um dom, que você tem um chamado, que você tem uma identidade completamente assinada pelo Pai, selada. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé aqui nessa noite? Cadê o ministério de louvor? Porque talvez você está aqui e, como eu disse, a sua identidade está um tanto amassada, distorcida. Está um tanto
Talvez você pense que você até nem tem filiação. Mas eu queria te certificar que por mais que não te valorizem, por mais que você foi criado numa casa em que não tinha demonstração de amor, de carinho, de afeto, eu quero te dizer que o Pai, Ele assina a sua identidade, diz: filho, você é o meu filho amado, você é o meu filho querido, você é o meu filho, aonde eu sonhei. E você tem uma identidade, amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você saísse daqui dessa noite entendendo que você não é um qualquer um, mas você é um filho do Senhor. Você é um filho amado. O Senhor sonhou com a sua vida. Ah, Maiara, eu não fui planejado. Meu pai e minha mãe tinham um filho atrás do outro. Ah, meu pai e minha mãe disseram que eu não sonhou comigo, não fui planejado. Mas querido, você foi planejado sim pelo Pai. E eu quero te dizer nessa noite que você tem um valor. Você tem um valor. Então feche os seus olhos e comece a declarar isso, tomando posse, dizendo: ei, eu tenho uma identidade, diabo. Eu tenho uma identidade. Você não vai mais soprar no meu ouvido dizendo que eu sou qualquer um, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou sonhado pelo Senhor. Oh, aleluia. Então, querido, declara essa canção dizendo que nós temos um valor. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você é valoroso. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero, declaro. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. O Senhor te mostra. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo
você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você entende que você tem um valor? E esse valor é incalculável, esse valor dinheiro nenhum paga, dinheiro nenhum compra. Esse valor é algo da parte do Senhor.